Pessoal, a paz do Senhor Jesus, uma boa noite para vocês, uma noite abençoada de sexta-feira. Que o Senhor possa ministrar o coração dos irmãos e falar ao coração de vocês nessa noite de sexta, hoje dia 28 de janeiro. Que a graça do Senhor nos acompanhe nessa mensagem, nessa breve mensagem, que não só venhamos a ouvir aquilo que queremos, mas sobretudo o que precisamos ouvir do Senhor nessa mensagem. A palavra diz assim, lá no Salmo 126, no versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Então dizia-se entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes de Neguebe. Com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Eu gosto muito desse texto. Eu acho que esse texto ele fala sobre a oportunidade única que Deus nos dá nas provações. E eu entendo isso de uma forma muito clara, porque primeiro o salmista ele vai ao passado e ele entende daquilo que Deus tinha feito. Ele entende os feitos do Senhor, na verdade ele relembra os feitos do Senhor, até mesmo com um certo saudosismo. Ele diz aqui no versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós éramos ou ficamos como quem sonha. Ele vai para o passado. Ele fala da restauração de Israel, a restauração da cidade de Jerusalém, mediante as ordenanças do rei persa, e dentro disso eles foram retirados do cativeiro babilônico e reconduzidos à sua terra natal. Foi dada a ordem para a reconstrução da cidade de Jerusalém e do templo. Então, em todo momento, ele lembra de uma restauração que foi feita, de como Deus foi grandioso, de como Deus foi gracioso, de como o Senhor moveu situações e corações para proporcionar uma bênção para o seu povo. Mas era um momento de saudosismo. Era um momento em que ele lembra ali realmente daquilo que aconteceu e ele fala que aquele momento fez com que a boca dele se enchesse de riso, porque o Senhor tinha feito grandes coisas. E isso todas as nações diziam. E eles mesmos diziam, olha, com efeito o Senhor foi muito bom, ele fez muitas coisas por nós, grandes coisas. Por isso nós estamos alegres. E aí ele, no versículo 4, ele para mim é a parte, o ápice aqui desse capítulo, que ele fala, restaura, Senhor. E aí ele sai do passado e ele vem para o presente, para o momento que ele estava vivendo. Ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Meus irmãos, nem todas as traduções trazem essa expressão torrentes do Neguebe. Aqui eu estou utilizando a versão revista e atualizada. Se eu não me engano, a King James e a transformadora também trazem essa expressão torrentes do Neguebe. Fato era que no deserto do Neguebe não chovia. Não havia uma gota de água que caísse naquele deserto devido à sua sequidão. Só que as nuvens carregadas, elas passavam por sobre o deserto do Neguebe, e quem de repente fosse um estrangeiro ou quem estivesse só de passagem, olhando aquele céu nublado, fechado, aquelas nuvens, ia pensar, olha, vai vir uma grande chuva. Só que não caía uma gota de água. Havia vento, havia nuvem, havia trovões e raios, mas não tinha água. Uma terra muito seca. Não caía no Neguebe, mas aquelas nuvens elas iam adiante, bem distante do Neguebe. Até se você der uma olhada no Google Maps, né, o Google Maps ele vai te mostrar ali claramente que o deserto do Neguebe ele tem alguns quilômetros, ele é cercado, ele é rodeado por cordilheiras de montanhas, e lá nessas montanhas as águas elas se precipitavam. Eram chuvas torrenciais, era muita água que caía. E essas águas elas caíam nas montanhas, longe da vista dos moradores do Neguebe, do deserto do Neguebe. E essas águas elas desciam, formando rios temporários. E elas desciam com uma força muito violenta. As águas desciam e elas batiam sobre as pedras, sobre as rochas, fazendo estrondo, um barulho muito imenso e intenso. E os moradores do Neguebe sabiam que aquelas águas passariam por ali. E quando aquelas águas passavam, águas que se precipitavam, como eu falei, a quilômetros muito longe, nas cordilheiras, eles não viam a chuva, mas eles viam as águas. E quando elas passavam era uma oportunidade única, uma janela de oportunidade onde eles pegavam as sementes, e aí o texto ele vai nos dizer claramente que aqueles que semeavam com lágrimas, com alegria ceifariam.
que aquele que carregasse, andando e chorando, a preciosa semente voltaria com alegria, trazendo consigo seus feixes. Naquela oportunidade, naquele momento em que as torrentes de águas passavam temporariamente sobre o vale do Negueb, o deserto do Negueb, eles lançavam suas sementes, porque eles sabiam que aqueles rios temporários transbordariam. Eles sabiam que aquelas águas alcançariam as suas sementes e assim germinariam e trariam ali os seus frutos, dariam ali o seu brotar aquelas sementes. Era uma oportunidade. Eles conheciam o que acontecia. Eles sabiam que aquele terreno, que naquele deserto não haveria chuva. Eles sabiam que naquele deserto não haveria gota de água caindo do céu, mas que haveriam torrentes vindo do alto, das altas montanhas do Negueb. Deserto é para isso. Você foi conduzido a um deserto para isso. Você foi levada a um deserto para aproveitar a oportunidade das torrentes do Negueb. Talvez você não esteja vendo e realmente não é para ver. As águas, elas se precipitavam nas cordilheiras do Negueb. As águas, elas caíam de forma a ser uma chuva torrencial e eles não enxergavam porque era no alto das montanhas. Porém, eles viam as torrentes. Existem muitos agir de Deus, existe muito agir de Deus, muitas operações do Senhor que acontecem no mundo espiritual. Longe dos nossos olhos, nós estamos num deserto, passando por uma aridez, por um momento de privação, por um momento de adversidade, e nós não enxergamos. E às vezes, por não entender, por não enxergar, questionamos a metodologia divina, questionamos o Senhor. Senhor, eu estou aqui nesse deserto, estou com as sementes, mas não tem água. Aguarda, aquieta. Tem as torrentes do Negueb. Na hora certa, aquilo que é uma operação de Deus, longe dos teus olhos, lá nas cordilheiras, lá no alto, essa operação ela virá até você. Uma janela de oportunidade se abrirá e você vai lançar a semente sobre uma terra que outrora era infrutífera, sobre uma terra que outrora era uma terra desértica. Você vai lançar as sementes e essas sementes, elas produzirão o retorno, o resultado, aquilo que você tanto almeja. Agora você tem que aprender e entender como se semeia no deserto. Não vai vir água do céu. As bênçãos não virão da forma que você espera. As coisas não acontecerão do jeito, da metodologia linear, humana, racional e lógica que você aguarda. Vai ser do jeito de Deus. Vai ter água sim, mas não vai vir no meio da chuva. A chuva vai passar direto. Quantas vezes nós olhamos e pensamos que agora vai ser, Senhor. Agora é a oportunidade. Agora vai acontecer na minha vida e a água passa. E a chuva passa, e as nuvens passam. Mas lá na frente, nas montanhas, vai ter chuva. E depois vai ter torrente. E essa vai ser a hora que você vai pegar as sementes, que você vai lançar as sementes, e que elas vão produzir o seu fruto. O milagre vai acontecer. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite de sexta-feira. A paz do Senhor Jesus.